Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h21, não perca essa hora, 7h21. Muito obrigado, pelo seu carinho e pela sua audiência. Você que diariamente nos acompanha aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, o nosso muito obrigado. E a ArcelorMittal Vega comemora agora em julho 20 anos de operação em Santa Catarina, somando mais de 22 milhões de toneladas de aço produzidas na unidade sediada aqui pertinho, em São Francisco do Sul. A empresa multinacional atua na transformação de aços planos, decapados, laminados a frio e revestidos para atendimento industrial. E para falar um pouquinho, para a gente poder entender um pouquinho sobre toda essa história e também as projeções, a gente está recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan, na bancada do nosso Jornal da Manhã, o gerente-geral da ArcelorMittal Vega, que é o Sandro Sambaqui. Sandro, bom dia, é um prazer receber você aqui, tudo bem? Bom dia Fernando, sua equipe, aos seus ouvintes aqui da Jovem Pan. É um prazer estar aqui para falar dessa celebração de 20 anos da nossa história aqui em São Francisco do Sul, na região de norte de Santa Catarina. Muito bem, Sandra. A gente sabe da importância e do tamanho que é a ArcelorMittal. E eu queria que você começasse no nosso bate-papo falando um pouquinho sobre a história desses 20 anos. Então, a ArcelorMittal Vega, ela nasceu como uma empresa francesa, na época, nos anos ali 2000, 99, 2000, existiu o projeto de uma empresa francesa chamada Usinor, e o nome da empresa era Vega do Sul. Até hoje muitas pessoas ainda chamam de Vega do Sul, E a gente nasceu para atender basicamente a indústria automotiva, Então nós tínhamos aqui na região do Paraná e Rio Grande do Sul, e um pouquinho mais longe de São Paulo, os grandes clientes, as montadoras. Então esse era o nosso foco naquela época. E desde então a gente vem crescendo, atendendo já a linha branca, parte de construção civil, a indústria, chapas, então tubos. Então a empresa, nesses 20 anos de operação aqui em São Francisco do Sul, vem tendo muito sucesso. O grupo é um grupo multinacional, vem investindo pesado no Brasil, em Santa Catarina principalmente. Então é um orgulho nesses 20 anos estar levando o produto produzido aqui em São Francisco do Sul para aplicações, equipamentos, automóveis de alto valor agregado, e trazendo essa riqueza para Santa Catarina. Ô Sandro, 2 décadas de atuação aqui em Santa Catarina, num lugar estratégico que é São Francisco do Sul, a nossa linda e bela Babitonga. Diariamente quem mora na região vê esse trabalho, por exemplo, da Arcelor nos caminhões carregados, com aquelas bobinas de aço para atender as indústrias de todo o país. Sandro, como é que o senhor está avaliando esse momento da empresa hoje? O momento está sendo um ano muito, muito feliz para nós, Nós estamos com várias celebrações, não só o aniversário, mas tivemos uma certificação, uma certificação com relação à responsabilidade social, ou ESG, que hoje todo mundo fala, Responsible Steel. Então nós tivemos também um reconhecimento global, de excelência de performance. Então nosso grupo ele premia a melhor unidade industrial que tenha uma performance assim destacada no grupo. Então nós concorremos e tivemos a primeira colocação, e vamos finalizar o ano com a entrega de um projeto maravilhoso, um projeto de 350 milhões de dólares, que vai ser entregue a princípio no final do ano, e vai ampliar nossa capacidade de produção de 1,6 milhão de toneladas para 2,2 milhões de toneladas, trazendo produtos novos, produtos muito com a tecnologia avançada, principalmente para atender as novas demandas do setor automotivo e também a construção. Fernando, você hoje tem um boom da indústria de geração de energia renovável. Então, principalmente as torres eólicas e também as fazendas de geração de energia fotovoltaica. Então, aquela estrutura que vai suportar os painéis. Então, esse produto vai ser fabricado aqui em São Francisco do Sul. Hoje ele é fabricado somente na Europa. É uma patente do grupo ArcelorMittal e ele tem uma vida útil assim extremamente elevada, o que vai trazer um baixo custo de manutenção para quem aplicar esse produto. Certo. Eu queria aproveitar um pouquinho mais o gancho ainda dessa última resposta para a gente falar sobre expectativas, sobre projeções,
Sandro, qual é a expectativa hoje do mercado industrial, que é o setor, né, que a ArcelorMittal atende diretamente? Há um otimismo ou ainda recebido com aquele aquecimento do consumo que mexe com toda a cadeia produtiva? Como é que está? Há um otimismo, sim, né? O aço do nosso segmento possui ciclos. Então, às vezes são ciclos ótimos, às vezes não tão ótimos, mas a gente vê um país, né, com uma necessidade imensa de infraestrutura, de moradias, o consumo aparente de aço, né, ou seja, quilos por pessoa, né, ele é muito baixo no Brasil quando você compara a Europa, Estados Unidos. Então há muito espaço para você crescer, e principalmente na parte de necessidades básicas que a gente pode falar, né? Então, para a vida pessoal do cidadão comum, sua geladeira, seu fogão, seu automóvel. Também na vida coletiva, né? Estradas, rodovias e obras que demandam aço e a indústria brasileira. Certo. São 7h27 da manhã. O Sandro, qual é a projeção da empresa hoje, né? Há projetos de expansão, por exemplo, das áreas de produção, abertura de mais oportunidades de emprego aqui, inclusive para a nossa região? Então, com a expansão, nós temos, Fernando, duas grandes oportunidades que ocorreram nesses últimos anos. A primeira é a capacitação dos jovens de São Francisco do Sul. Então, nós tivemos a feliz parceria com o Senai. Nós levamos o Senai para São Francisco do Sul e desde então a gente vem capacitando o jovem francisquense no curso de eletromecânica do Senai. Esse curso de eletromecânica do Senai, ele já foi vencedor em vários concursos internos do Senai, concursos nacionais, concursos de RH, e agora a gente vai fazer mais uma capacitação com relação a esses jovens. Hoje iniciou com o ensino médio, ensino profissional, eletrotécnico, e agora a gente vai dar um passo ainda atrás, né, se for explicar assim, mas seria o sustentabilidade técnica júnior, que é esse jovem antes de iniciar o curso técnico, que às vezes não tem uma perspectiva nem de finalizar, né, o ensino médio. Então a gente vai buscar esse jovem que está carente, que está uma má companhia, uns amigos que também não contribuem, que às vezes não tem uma família tão preparada para direcioná-lo ao mercado de trabalho. Então a gente também vai buscar esse jovem na comunidade de São Francisco do Sul, trazê-lo para uma capacitação, uma profissão, dar uma dignidade, ou seja, mostrar que é um caminho através do estudo, da educação, né? Então a gente vem transformando não só o aço, mas também a vida da comunidade local ali, gerando emprego, né? Voltando para a sua pergunta, nós há 7 anos nós tínhamos, a cada vaga que abria na ArcelorMittal Vega, de 7% a 10% era contratação de mão de obra de São Francisco do Sul. Hoje nós estamos de 80% a 85%. Olha só. Então assim, nós tivemos uma evolução muito grande de colocação, de capacitação, e vou te falar, hoje a gente coloca a capacitação de São Francisco do Sul, parte técnica, no nível nacional. Então, se você é jovem que faz o curso no Senai de São Francisco do Sul, você está preparado para trabalhar em qualquer indústria do país. Então, a gente não é um programa dedicado da ArcelorMittal Vega. É um programa dedicado a desenvolver o jovem, o cidadão, que o maior programa social que existe é a geração de emprego. Ô Sandro, até peço licença para te fazer um adendo na minha pergunta, porque assim, a gente conversa com muitos empresários, empreendedores, né, que sentam aqui nessa bancada e comentam praticamente a mesma coisa no sentido de que, poxa, no meu ramo, na minha área, falta mão de obra qualificada. A empresa, ela acaba também passando por essa necessidade, enfrentando esse problema ou não? Sim, Fernando, nós estamos enfrentando esse problema e aí não é uma crítica, né? Mas os empresários têm essa mania de falar da falta de mão de obra, mas sem uma ação por trás disso. Então fica, né, a pessoa esperando que apareça um emprego para ela e o empresário que essa mão de obra apareça pronta, capacitada e já jogando. Né? Então, o que a gente fez em 2017, a gente cansou de reclamar e arregaçou as mangas e fomos atrás do que a
a gente precisaria para reverter essa situação. Então, novamente, o Senai foi um parceiro fundamental. Nós construímos o curso de eletrotécnica. Claro, tem as cadeiras obrigatórias do Senai, mas a gente colocou lá sobre segurança do trabalho, colocamos sobre 5S, que é uma organização do seu ambiente de trabalho, entre outras atividades, metalurgia, siderurgia. Então, assuntos que assim fazem a diferença hoje no mercado. O jovem, que todo mundo fala que é uma geração mais difícil, nós discordamos disso, né? A questão é comunicação. Então você tem uma empresa já consolidada, com uma cultura forte. Quando você chega com uma juventude, com uma geração que fala diferente, que faz as coisas diferentes, há um choque, né? Então se a empresa se prepara para receber um novo, para receber um feedback, né, para você resolver as questões de hierarquia forte, né, as empresas onde a hierarquia é muito poderosa, onde as pessoas têm medo de falar, você vai ter problemas. Mas se você for atrás desse jovem, capacitá-lo, colocar um propósito para ele, né, o nosso segmento, a siderurgia, o propósito tem que ser, né, a sustentabilidade. Então a gente quer fazer aços inteligentes para as pessoas e o planeta de verdade, porque se não for assim, nosso negócio acaba. Né? Nós temos impactos ambientais, né? A fabricação do aço exige que você tenha consumo de água, que você tenha emissões, então você precisa compensar isso de alguma forma. Então a busca por tecnologias novas, por capacitação das pessoas e arregaçar a manga e ir atrás da sua mão de obra. Senão vai ser só mais um grupo de empreendedores reclamando, né, buscando no poder público soluções, mas aquele jogo de empurra-empurra, né? Um empurra para o outro, né? E assim, não resolve. O que resolve é realmente você investir na educação. Você investindo na educação, o custo não é elevado se você comparar a rotatividade que você tem na sua empresa, se você não fizer isso. Então você contrata e tira, até ajustar, achar alguém que tem o perfil que você busca. Assim, com o jovem você consegue formá-lo, colocar os valores, ele te colocar os valores dele também. Então se constrói uma relação de confiança, de respeito e sustentável. Por isso o nosso programa se chama Sustentabilidade Técnica. Sim. Ele vai além só da relação empresa-funcionário. Ele cria um vínculo, né? A gente estende a mão, gera o primeiro emprego, primeiro salário, né? Ele volta para casa com plano de saúde, com transporte, né? Então tudo isso faz com que ele se sinta né, um espaço, né? Digno, espaço dele no mundo. Na comunidade, né? Reflete na comunidade. Você vê lá o comércio de São Francisco crescendo, né? As pessoas, antes elas vinham nos cobrar por que não tinha emprego para jovens de São Francisco do Sul. Hoje elas vêm agradecer ao meu filho, meu primo, meu amigo. Então você vê aquela transformação, é muito gratificante você estar no centro de São Francisco do Sul e ver pessoas usando o uniforme da empresa, né, fazendo a sua andando de cabeça erguida, né? Então eu acho muito importante isso, né? É um resgate da indústria, né? Eu vejo aqui as campanhas que são realizadas para que a indústria fique cada vez mais forte, né? E é isso, a gente vem tendo uma convivência muito importante com essa nova geração, extremamente criativa, extremamente comunicativa. O que falta é a empresa aceitar essa novidade, capacitar, abrir o diálogo no canal correto e seguir em frente. A gente está tendo resultados fantásticos. Tem uma frase que diz, né? Não podar, mas sim lapidar, né? Verdade. Para você que ligou o seu rádio agora, a gente está conversando aqui no Jornal da Manhã com o gerente-geral da ArcelorMittal Vega, né? Que é o Sandro Sambaqui, falando um pouquinho, né? Sobre esses 20 anos de empresa. E o detalhe é o seguinte, a gente estava conversando muito sobre a questão das novas tecnologias, né? O IA, né? Que é a inteligência artificial, né, Sandro? Eu até, inclusive, ontem eu estava assistindo uma reportagem a respeito de drones lá em Israel. Estão trabalhando literalmente na colheita da maçã. Então o drone vai lá, pega a maçã, colhe, consegue pesar na hora. Cara, é um troço assim realmente muito interessante. E nesses anos de atuação mudou muito o perfil do aço usado pelas indústrias, Sandro.
enfim, que inovação que vocês usam, né, para atender essas demandas do setor produtivo? Excelente. Fernando, o aço, né, para os leigos, né, quando você olha uma bobina sobre um caminhão ali, é uma bobina de aço. Mas cada bobina daquela, ela tem uma aplicação, ela tem uma composição química diferente, ela tem uma resistência, ela tem uma flexibilidade. Então, assim, existe uma tecnologia principalmente desenvolvida nos últimos 10 anos. Nós já tínhamos a receita desses aços, mas nós não tínhamos, naquela época, máquinas que conseguissem lidar, conformar, moldar esses aços mais resistentes. Então, hoje, com o avanço da tecnologia, né, a indústria do aço ela vem salvando muitas vidas. Esse é só um exemplo, né? Então, quando hoje você vai escolher um carro pela performance dele, não só de motor, consumo, estética, mas também com os resultados de testes contra colisão, né? Então você tem os crash tests da vida. Então você vê, esse carro é 5 estrelas para os motoristas e caroneiro, 4 estrelas para os passageiros de trás. Então essa combinação de diferentes tipos de aço, tecnologias de aço, faz com que aquele habitáculo onde as pessoas que estão dentro de um automóvel resistam a acidentes graves, né? Então o número de sobreviventes de acidentes graves vem crescendo bastante em função da tecnologia usada. De novo, esse aço que nós vamos produzir, mudando agora de aplicação, esse aço que nós vamos produzir no final do ano, que vai ficar numa fazenda de geração de energia fotovoltaica lá no interior ou próximo do mar, ou seja, que não vai ter ninguém, vai estar sendo assistida e operada remotamente em qualquer lugar do mundo. Se você tiver um dano no aço, um arranhão, um risco, alguma coisa que aconteça, esse revestimento sobre o aço ele se cura, né? Então ele cicatriza, ele não deixa a oxidação avançar, então reduz a manutenção. Você pega aços, por exemplo, cada vez mais finos, né? Um automóvel hoje tem um peso muito menor do que tinha 10 anos atrás, em função da redução da espessura dessa chapa de aço, que faz a porta, o capô, o teto. A própria coluna B, né, que é aquela coluna onde você puxa o cinto de segurança do carro, aquilo ali tem uma tecnologia enorme para uma colisão lateral não chegar até o passageiro, até o motorista e causar uma lesão mais grave. Então você tem toda uma tecnologia fantástica. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, Fernando, e gostaria, convido quem tiver, assim, fazer uma visita. A gente tem muita coisa para mostrar lá. A parte de adição, né, de manufatura 3D, a impressão 3D, manufatura aditiva, perdão. Nós temos muita coisa desenvolvida sobre um centro de pesquisa. Nós temos um centro de pesquisa aqui no Brasil, são 13 no mundo, mas temos um no Brasil, que hoje o aço usado nos carros fabricados no Brasil, nos eletrodomésticos fabricados no Brasil, na parte de construção civil, essa tecnologia toda, o Brasil está ao mesmo tempo da Europa e Estados Unidos. Então, antigamente, lançavam um automóvel lá, levava anos para chegar aqui, e ainda com uma tecnologia inferior. Hoje não. Hoje nós estamos ao mesmo tempo com a mesma tecnologia, a mesma competitividade que lá fora. Sandro Sambaqui, gostaria muito de agradecer pela presença do senhor aqui no estúdio da Jovem Pan, desejar muito sucesso, parabéns pelos 20 anos, né, em nome de toda a equipe aqui do Jornal da Manhã, muito sucesso e até uma próxima oportunidade para a gente conversar um pouquinho mais sobre a empresa e sobre essas novas tecnologias. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, um ambiente gostoso, né? Estava confessando aqui que era um sonho conhecer um estúdio de rádio, que hoje está muito mais tecnológico, né? Tem a inovação. E a gente está sempre à disposição, Fernando, de você, da sua equipe, para estar tirando dúvidas e espero em algum outro momento trazer novidades aqui na inauguração dessa nova linha de produção. Tá certo, um grande abraço, sucesso e até uma próxima oportunidade.